Após a crucificação de Jesus, Maria não se isolou na sua dor. Ao contrário, ela se tornou a mãe de todos nós, a Mãe Santíssima. Fique conosco após a vinheta para acompanharmos esse caminho de Maria após a crucificação. Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao programa Páginas Espíritas da Comunhão Espírita de Brasília. Estamos aqui nesta temporada, lendo e refletindo os capítulos desta obra, Boa Nova, de Humberto de Campos, recebido pelo médium Francisco Cândido Xavier. Bem, estamos chegando na reta final. Estamos no último capítulo, o capítulo 30, dedicado a Maria de Nazaré. No episódio anterior, nós vimos a angústia de uma mãe perante seu filho, que, em tese, não precisava estar ali. Tanto amor dado a tantas pessoas, inclusive aos chamados bandidos, aqueles que se compraziam em fazer o mal, Jesus os tratava como irmãos. Quantas pessoas tiveram a sua vida renovada após o encontro de Jesus? Quantas pessoas auxiliadas e ele estava ali, na cruz. Uma mãe não conseguia compreender. Mesmo assim, no seu silêncio, na sua resignação, ela superou aquele momento. Vai conviver com alguns parentes em Betaneia, mas a saudade fica. E ela começa, toda vez que vem a saudade, lembrar dos momentos positivos. E é uma lição para todos nós. Tanto o silêncio e a resignação dos momentos difíceis, quanto nos apegarmos aos momentos positivos. E nesse âmbito de reflexões é que nós retomamos aqui a leitura do capítulo. A esse tempo, o filho de Zebedeu, tendo presentes as observações, o filho de Zebedeu é o João Evangelista, né? Lembrou das observações que o mestre lhe fizera na cruz. Surgiu na Betaneia, oferecendo àquele espírito saudoso de mãe o refúgio amoroso de sua proteção. Maria aceitou o oferecimento com satisfação imensa. Então, João foi propagar a Boa Nova, mas ficou com aquele comando de Jesus, né, que a gente viu no episódio anterior, dizendo que, né, quando Jesus direciona para Maria e fala assim: mãe, eis aí teu filho, aí aponta para João. Aí João olha para João e fala assim: filho, eis aí a tua mãe. Convidando, né, que Maria, entre aspas, adotasse João e João, né, seja adotado por Maria. E aí João vai a Betaneia ao encontro de Maria, relembra, né, esse comando, né, essa solicitação de Jesus, e Maria aceita, né? E aí João, nesse momento de reencontro, João lhe contou a sua nova vida, instalada-se definitivamente em Éfeso, onde as ideias cristãs ganhavam terreno entre almas devotadas e sinceras. Então, era uma cidade, um vilarejo que estava ali crescendo, né, e as ideias do Cristo ganharam uma boa base. Nunca olvidara, assim, nunca esquecera, né, as recomendações do Senhor, e no íntimo guardava aquele título de filiação como das mais altas expressões de amor universal para com aquela que recebera o Mestre nos braços veneráveis e carinhosos. Então, João se sentia em júbilo, né, por Jesus ter apontado para ele ser filho de Maria, aquela que acolheu Jesus em seus braços. Então, assim, poxa, Jesus pediu para eu estar convivendo com Maria, que foi quem recebeu, né, nesse plano Jesus. Então, aquilo ali era algo muito grande. E, além disso, né, como a gente viu no episódio anterior, esse comando João reflete como um convite para o amor universal, né, na família universal. E aí Maria escutava-lhe as confidências no misto de reconhecimento e de ventura, né? Porque aí João estava falando, né? Olha, a pregação aconteceu e que a gente fundou a igreja em tal lugar, né? Estamos ajudando as pessoas, e aí eu ganhei uma casinha lá em Éfeso, e aí o meu convite para que você venha morar comigo em Éfeso. João continuava a expor-lhe os seus planos mais insignificantes. Então até as coisinhas pequenininhas João estava falando. Levá-la-ia consigo, andariam ambos na mesma associação de interesses espirituais. Seria o seu filho desvelado, enquanto receberia da sua alma generosa a ternura maternal nos trabalhos do Evangelho.
demorava-se a vir, explicava o filho de Zebedeu, porque lhe faltava uma choupana, onde se pudessem abrigar. Então, ele está justificando de que ele demorou para procurar Maria, porque faltava um lugar para ele ficar, né? Ele devia estar ficando ali de lá em lá. Então, ele queria algo fixo, para quando fosse chamar a Maria, tivesse um local fixo para eles ficarem. Entretanto, um dos membros da família real de Adiabene, convertido ao amor do Cristo, lhe doaram uma casinha pobre ao sul de Éfeso, distando 3 léguas aproximadamente da cidade. Então, não era dentro da cidade, né? Era um pouquinho afastado do centro da cidade, né? Ele coloca aqui 3 léguas. E é uma casa simples. A habitação simples e pobre demorava num promontório de onde se avistava o mar. Então, ela estava ali num local mais recuado, né? Mas dali eles conseguiam ver o mar, né? Chamado Mar de Tiberíades, mas depois a gente foi saber que era um lago, né? Mas era chamado de mar na época. No alto da pequena colina, distante dos homens e no altar imponente da natureza, se reuniriam ambos para cultivar a lembrança permanente de Jesus. Então, né, ali é mais afastado, ele está citando aqui que era numa pequena colina, junto da natureza, era um bom ambiente para relembrar Jesus, né? E a gente pode lembrar, inclusive, que Jesus sempre se aproximava, né, desses... ficava sempre nesse ambiente em torno da natureza, né? Sempre conectados com a natureza. E João o Betcão está apontando que João ficou refletindo também sobre isso. Estabeleceriam um pouso e refúgio aos desamparados. Ensinariam as verdades do Evangelho a todos os espíritos de boa vontade e, como mãe e filho, iniciariam uma nova era de amor na comunidade universal. Então, não seria apenas um local para eles morarem. Seria um local para receber as pessoas, falar do Evangelho, consolar, né? Então seria ele, como mãe e filho, recebendo todos que ali os procurassem. Maria aceitou alegremente. Dentro de breve tempo, instalaram-se no seio amigo da natureza, em frente do oceano. Éfeso ficava um pouco distante, porém, todas as adjacências se povoavam de novos núcleos de habitações alegres e modestas. Então, eu falo que Éfeso era uma cidade um pouquinho distante, mas ela acabou se transformando, né, nessa propagação da Boa Nova. Não só ela, como todas as outras cidades próximas, também, né, ainda que um pouco distante, também foram se transformando. A casa de João, ao cabo de algumas semanas, se transformou num ponto de assembleias adoráveis, onde as recordações do Messias eram cultuadas por espíritos humildes e sinceros. Então imaginamos assim, era um local, era uma referência ali do ambiente, onde as pessoas estavam sempre indo ali, ou passando, né, e estavam sempre falando e relembrando os ensinamentos de Jesus, né? Imagina a tamanha energia que estava ali, né, sendo renovada na casa de Éfeso, né? Maria externava as suas lembranças, falava dele com maternal enternecimento, enquanto o apóstolo comentava as verdades evangélicas, apreciando os ensinos recebidos. Então, Maria lembrava do dia a dia, né, do que tinha acontecido ali com Jesus. E aí falava com aquele amor materno, né? E aí João já falava sobre as verdades do Evangelho, né? O Sermão da Montanha, as orientações de Jesus, né? Então Maria falava o que tinha acontecido ali no dia a dia, e João já vinha mais direcionado à Boa Nova. Vezes inúmeras, a reunião somente terminava à noite alta, quando as estrelas tinham maior brilho. E não foi só. Decorrido alguns meses, grandes fileiras de necessitados acorriam ao sítio singelo e generoso. A notícia de que Maria descansava, agora entre eles, espalhara um clarão de esperança por todos os sofredores. Então, ficou assim, olha, Maria, mãe de Jesus, está morando naquela cidade ali, afastada, né? E lá naquela casinha em tal lugar, né? Então, acabou sendo uma referência para a região. Ao passo que João pregava na cidade as verdades de Deus. Ela atendia ao pobre santuário doméstico, aos que procuravam exibindo-lhe suas úlceras e necessidades. Então, João ia mais para a cidade para fazer a pregação da Boa Nova, e Maria ficava mais em casa ali recebendo quem a procurava na casa deles. Sua choupana era então conhecida pelo nome de A Casa da Santíssima.
E aí, essa expressão, a casa da Santíssima, né, que faz alusão, inclusive, né, ao que a gente costuma chamar da Mãe Santíssima, né, na Nossa Senhora, o fato tivera origem em certa ocasião, quando um miserável leproso, depois de aliviado em suas chagas, lhe osculou as mãos, reconhecidamente murmurando: Senhora, sois a mãe do Mestre e a nossa Mãe Santíssima. Então, após ele proferir essas palavras, provavelmente outras pessoas também ouviram, né, que ela era a mãe do Mestre, mas também ele era a mãe de todos nós, todos aqueles que estavam ali procurando, né, a Mãe Santíssima, acabou, né, olha, a Mãe Santíssima está lá, olha a casa da Santíssima. Então ela acabou sendo referenciado por diversas vezes como a Mãe Santíssima. E aí a tradição criou raízes em todos os espíritos. Quem não lhe devia o favor de uma palavra maternal nos momentos mais duros? Então, Maria cuidava tanto das doenças físicas, né? Então, falando, inclusive, que ela recebia vários leprosos, né? Mas também dos desafios e necessidades morais, né? Então, às vezes, de uma palavra de consolo, um carinho, uma palavra de esperança, de força, Maria estava sempre ajudando tanto a parte material quanto da parte mental, espiritual. E João consolidava o conceito, acentuando que o mundo lhe seria eternamente grato, pois fora pela sua grandeza espiritual que o emissário de Deus pudera penetrar a atmosfera escura e pestilenta do mundo para balsamizar os sofrimentos da criatura. Então, João já vai mostrar assim, Jesus como o exemplo a ser seguido, né? Que mesmo diante das dificuldades do mundo, dos desafios, inclusive da sua crucificação, ele era o bálsamo para todos nós, né? Ele é o bálsamo para todos nós, mas ali a referência, né? Na sua humildade sincera, Maria se esquivava às homenagens afetuosas dos discípulos de Jesus. Então ela ficava ali, ela afastava um pouquinho, né? Porque colocava Maria num pedestal, é a mãe de Jesus, a Mãe Santíssima, e ela tentava se desviar dessas homenagens. Mas aquela confiança filial com que lhe reclamavam a presença era para sua alma um brando e delicioso tesouro no coração. Mas ainda assim, né, todo aquele carinho trocado entre todos os presentes era um bálsamo para o seu coração, porque lembremos, voltamos algumas palavras atrás, alguns parágrafos atrás, Maria estava ali triste, angustiada e se renovando com as lembranças positivas. Agora ela começa a se renovar com esse movimento de ir ao encontro do próximo, de auxiliar o próximo, né? O título da maternidade fazia vibrar em seu espírito os cânticos mais doces. Diariamente, acorria os desamparados, suplicando a sua assistência espiritual. Eram velhos trôpegos e desenganados do mundo, e que lhe viam ouvir as palavras confortadoras e afetuosas, enfermos que invocavam a sua proteção, mães infortunadas que pediam a bênção do seu carinho. Então, muita gente pedindo ajuda. Minha mãe, diziam dos aflitos, como poderei vencer as minhas dificuldades? Sinto-me abandonado na estrada escura da vida. Maria lhe enviava o olhar amoroso para a sua bondade, deixando nele transparecer toda a dedicação enternecida de seu espírito maternal. E aí disse, isso também passa. Dizia ela carinhosamente, só o reino de Deus é bastante forte para nunca passar de nossas almas, como eterna realização do amor celestial. E essa frase é interessante porque ela, inclusive, estava sobre a cama do Chico Xavier. E aí narram os biógrafos que no momento de amargura, de tristeza, ele foi pedir, né, uma orientação para suas dores, né? E aí ele, nessa angústia, ele direciona, né, um pedido para que fosse solicitada a Maria, né, alguma orientação sobre o caso que ele estava passando. Aí passa um tempo, vem a emissária, né, de Maria e dá a resposta para Jesus. Só tem a resposta de Maria. Aí Chico Xavier fala assim, e aí, qual é a mensagem? Isso também passa. E aí Humberto de Campos traz aqui que nesse diálogo, né, da Maria, né, com a pessoa que estava sofrendo, fala assim, só o reino de Deus é bastante forte para nunca passar de nossas almas. É rico, né, esse conteúdo. Só isso já daria uma grande palestra, né? Seus conceitos abrandavam a dor dos mais desesperados, desanuviavam um pensamento obscuro dos mais acabrunhados.
A igreja de Éfeso exigia de João a mais alta expressão de sacrifício pessoal, pelo que, com o decorrer do tempo, quase sempre Maria estava só, quando a legião humilde dos necessitados descia o promontório desataviado, rumo aos lares mais confortados e felizes. Então, aquilo que eu comentei antes, né? João estava ali crescendo ali a igreja de Éfeso, indo mais à cidade, e acabava que a Maria ficava mais na casa, né, onde eles moravam. Os dias e as semanas, os meses e os anos passaram incessantes, trazendo-lhe as lembranças mais ternas. Então foram anos naquela rotina. Quando sereno e azulado, o mar lhe fazia volta à memória o Tiberíades distante. Surpreendia no ar aqueles perfumes vagos que enchiam a alma da tarde, quando seu filho, de quem nem um instante se esquecia, reunindo os discípulos amados, transmitia ao coração do povo as louçanias da Boa Nova. Então, nesse mar de recordações, ela começou, né, a lembrar, né, até do perfume, né, a memória, aqueles momentos de ter a Jesus junto, né, e Jesus juntando seus apóstolos, né, propagando os ensinamentos da Boa Nova. A velhice não lhe acarretara nem cansaços, nem amarguras. A certeza da proteção divina lhe proporcionava ininterrupto consolo, como quem transpõe o dia em labores honestos e proveitosos. Seu coração experimentava grato repouso, iluminado pelo luar da esperança e pelas estrelas fulgurantes da crença imorredora. Suas meditações eram suaves colóquios com as reminiscências do filho muito amado. Então, a velhice chegou, né? Mesmo assim ela não se sentia cansada de todo, né? Esse esforço ali de estar auxiliando, né, os que estavam rodeando ela era uma forma de renovar, né, o seu coração e as suas forças. Súbito recebeu notícias de que um período de dolorosas perseguições se haviam aberto para todos os que fossem fiéis à doutrina do Jesus divino. Alguns cristãos banidos de Roma traziam a Éfeso as tristes informações. Então, a perseguição aos cristãos começou a intensificar, e o que antes era só um conflito com os judeus, agora começou a ser um conflito com os romanos. Em obediência aos éditos mais injustos, escravizavam-se os seguidores do Cristo, destruíam-se-lhe os lares, metiam-nos a ferros nas prisões. Falava-se de festas públicas em que seus corpos eram dados como alimento a feras insaciáveis em horrendos espetáculos. Então, aqui, o Bertrand está trazendo a reflexão, né, que na época começaram a vir as notícias para Maria, inclusive dos chamados circos, né, onde cristãos eram presos e dado de comida para as feras para serem utilizados como diversão para a multidão. Então, num crepúsculo estrelado, Maria entregou-se às orações, como de costume, pedindo a Deus por todos aqueles que se encontrassem em angústias do coração por amor de seu filho. Então, uma noite ela se pegou em oração, rezando por esses cristãos que estavam sendo perseguidos, né? E pedindo, né, que os amparasse por amor, né, de seu filho. Embora a soledade do ambiente não se sentia só, uma como força singular lhe banhava a alma toda. Aranjas suaves sopravam do oceano, espalhando os aromas da noite que se povoava de astros amigos e afetuosos. E em poucos minutos a lua plena participava, igualmente desse concerto de harmonia e de luz. Então estava de noite, aquela brisa vindo do mar, alguns aromas, e aquela conexão com a natureza, né, parecia como se fosse uma resposta, né, às suas orações. Enlevada nas suas meditações, Maria viu se aproximar um vulto de um pedinte. "Minha mãe", exclamou o recém-chegado, como tantos outros que recorriam ao seu caminho, "venho fazer-te companhia e receber a tua bênção." Então, era mais um que estava ali andando, né? Reconheceu Maria e pediu a sua bênção, né? Quero fazer companhia e fazer a bênção. E aí ela também estava acostumada, ela recebeu ele. Maternalmente, ela o convidou a entrar, impressionado com aquela voz que lhe inspirava profunda simpatia. O peregrino lhe falou do céu, confortando-a delicadamente. Comentou as bem-aventuranças divinas que aguardavam a todos os devotados e sinceros dos filhos de Deus, dando a entender que lhe compreendia as mais ternas saudades do coração. Maria sentiu-se empolgada,
por tocante surpresa. Que mendigo seria aquele que lhe acalmava as dores secretas da alma saudosa, com bálsamos tão doçorosos? Nenhum lhe surgira até então para dar. Era sempre para lhe pedir alguma coisa. No entanto, aquele viandante desconhecido lhe derramava no íntimo as mais santas consolações, onde ouvira noutros tempos aquela voz meiga e carinhosa. Que emoções eram aquelas que lhe faziam pulsar o coração de tanta carícia? Seus olhos se emudeceram de ventura, sem que lhe conseguisse explicar a razão de sua terna emotividade. Então, aquele peregrino chamou a atenção dela porque, diferente dos outros peregrinos que a buscavam, os outros peregrinos estavam sempre querendo consolo, buscando alguma palavra, né, pedindo ajuda. E aquele, ao contrário, estava ajudando ela, estava consolando ela. E aquela voz suave, né, falou assim, poxa, tá diferente esse peregrino, né? E ela ficou ali, né, refletindo, assim, poxa, tá bom, mas tá diferente, né? E ela ficou um pouquinho confusa. Foi quando o hóspede anônimo lhe estendeu as mãos generosas e lhe falou com profundo acento de amor: minha mãe, vem aos meus braços. Imaginemos a emoção de Maria neste momento. Era Jesus, esse sublime peregrino que estava ali, caminhando. Logo após ela fazer a oração, pedindo para os cristãos que estavam sendo perseguidos. Um peregrino que só pediu a companhia dela, um momento ali de ternura, e era o seu filho amado, Jesus. Essa emoção fica o convite para a gente também trazer ao nosso coração e imaginar que às vezes pode ser nós, recebendo alguém, não peregrino da mesma forma que Maria recebeu, mas alguém aleatório, ou alguém que já está na nossa vida, mas vem ao nosso encontro pedir ajuda. Imaginemos que seja Jesus nesse papel, porque está registrado no Evangelho, numa passagem que ele disse que toda vez que a gente ajudar um pequenino, alguém que tem fome, sede, alguém que estiver preso no hospital, a gente visitar, ou pegando a mensagem da espiritualidade no Livro dos Espíritos, que a caridade é a benevolência para com todos, a indulgência para com as falhas alheias, né, indulgência para com o próximo e o perdão de todas as ofensas, essa combinação que a gente costuma chamar da sigla BIP. Toda vez que a gente executar a caridade, o auxílio ao próximo para os mais pequenos, aqueles que são apresentados diante de nós, é a Ele que nós estamos fazendo. E aqui mostra isso muito bem, né? Maria ajudando todo mundo de forma instintiva, até que um dia era o próprio Jesus. A gente vai encerrar o episódio, né, nesse ápice, aqui nesse reencontro de Jesus com Maria, mas o capítulo ainda não acaba por aqui. Aí nós temos grandes emoções, principalmente nessa terceira parte, o início e o final, nessa caminhada, né, dos últimos momentos de Maria ainda encarnada aqui na Terra. Se você curtiu o episódio até aqui, fica o convite para dar o joinha, deixar uns comentários, alguma coisa que te chamou mais atenção, algum ponto que eu nem abordei tanto, mas você gostaria de se aprofundar, de falar um pouco mais, os comentários estão aí para isso. Se por acaso você ainda não viu algum outro episódio, né, nós estamos aqui no capítulo 30, nós temos a playlist aqui no canal da TV Comunhão, fica o convite de você maratonar todos os que já passaram. E voltaremos então na semana que vem para a última parte do último capítulo do livro Boa Nova. Desejo que tenhamos uma ótima semana, fiquemos com Deus e até lá.